Boa noite, pessoal. Eu espero que eu esteja dentro do estúdio. Alguém pode me socorrer aí? Dizendo se está ok, som está ok. Tá tudo bem? Não aparece para mim aqui caixinha de interação. Então não sei nem como escrever um boa tarde, boa noite. Boa tarde não, boa noite, né? Para vocês, e nem sei se eu vou conseguir ler vocês. Deixa eu ver aqui, interatividade. Não acontece nada. Bueno, se alguém por acaso vai especificamente, o Mauro já me socorreu aqui. Está tudo bem. Muito obrigado, querido. Então vamos iniciar o nosso encontro da noite agradecendo desde já a Deus Pai misericordioso que nos permite estarmos aqui reunidos. A Jesus que nos inspire e faça de nós instrumentos benditos da vontade dele. Vamos adocicar a nossa noite com uma mensagem. Estamos aos tempos da transfiguração no Monte Tabor. A passagem é uma lição linda para um jovem meio confuso, que depois a gente vai comentar mais a história dele que os Espíritos nos contaram. Uma linda história. É a parábola do bom samaritano. Capítulo 10 de Lucas, versículos 25 a 37. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhes disse: Que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus já tinha ensinado isso. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Tranquilo. O mestre não falou que ali estava resumida toda a lei e os profetas? Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, mais a si que a Jesus, e quem é o meu próximo? Perguntou ele, a Jesus. E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo, estava ocupado, tinha muito o que fazer. É um de rua, nem deu atenção. Mas, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo também. O levita era uma das tribos de Israel, de Levi, mas também não deu atenção. Viu que o rapaz estava ali precisando de ajuda e passou de reto. Mas um samaritano que ia de viagem, chegando ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Samaritano é aquele povo mal visto pelos hebreus da época, porque convivia bem com os romanos, havia aceitado a ajuda de Roma. Samaria era toda bela, tinha lá o templo dedicado a Apolo, o que para os hebreus, hoje judeus, era uma profanação à crença do Deus único. Então, os samaritanos não eram bem vistos. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, ou seja, botou uns esparadrapozinho para que parasse de sangrar, deitou-lhes azeite e vinho, era o que se tinha para asepsia. Hoje seria água oxigenada, álcool 70. E pondo sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Chegou lá no hotel, se instalou, pagou pela hospedagem e cuidou dele. Deu banho nele, arrumou ele, deixou ele direitinho lá. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Aí Jesus pergunta para este doutor da lei: Qual, pois, destes 3 te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores?
E ele então respondeu: o que usou de misericórdia para com ele, que foi o samaritano, né? Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Vamos iniciar nossa reunião agradecendo ao Pai misericordioso a bênção infinita de estarmos aqui reunidos sob a sua orientação, Senhor. Que toda a equipe espiritual, meu Pai, responsável por esta reunião, por esta entidade espírita na Terra, possa ser, Senhor, abençoada pela vossa presença de luz. Nós te agradecemos a oportunidade bendita de sermos instrumentos do vosso amor. Faça de nós, Senhor, a vossa voz, o vosso pensamento, que possamos levar, Pai, a todos aqueles que partilham conosco deste momento a vossa presença de amor através dos ensinamentos, das interpretações corretas, Senhor, dos ensinos trazidos pelo nosso Evangelho, sob a interpretação espírita, meu Pai. Que o vosso amor misericordioso nos envolva à noite. Permita-nos, Senhor, muita paz, que todos esses que estão aqui, e todos os que caminham por esta terra, meu Pai, possam experimentar a paz bendita da vossa presença, meu Senhor. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Uma pequena confusão deste ancião. Não é o jovem que eu estava pensando no mancebo rico, que é motivo do nosso comentário, mas depois, quando chegar lá, eu falo que é realmente uma pessoa que fazia palestras e foi ter com Jesus os novos ensinamentos e, confuso, né, acabava perguntando coisas demais. Estamos ao tempo da transfiguração do Tabor, tá? Eu sempre gosto de pegar um fato histórico para situar o nosso campo mental, para saber aonde que a gente está. A gente está nesse momento em que Jesus vai ao Monte Tabor e leva consigo Pedro, João e Tiago, se não me falha a memória, e faz uma aparição espiritual, né? Ele se deixa mostrar como realmente ele é. E junto dele, materializado, Moisés e Elias. E os discípulos ficam encantados com esse momento, descem do morro lá, Senhor, vamos criar uma casinha, esqueci o nome da casinha, né? Uma tenda para você, para Moisés e para Elias e tal. E o mestre fala, não se preocupe com isso, né? E aí um deles fala, Senhor, mas para que o Cristo esteja entre nós, não é necessário que Elias retorne? E Jesus então fala para ele, meu filho, está atrasado, notícia velha, Elias já veio. E fizeram dele aí o que quiseram. E eles entenderam que Jesus estava se referindo a João Batista, que Elias estivera na terra vivendo como João Batista, sem usar a palavra reencarnação. Por quê? Porque Jesus sabia que futuramente haveria discussão sobre isso. E todas as menções à reencarnação, segundo os historiadores, foram retiradas dos textos bíblicos, porque atentava contra a vaidade de alguns irmãos nossos que se criam superiores por questões sociais. Jesus, então, não usa a palavra reencarnação e fala de reencarnação. Para bons entendedores, né? Para quem sabe ler, um pingo é letra. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Nada. Então está lá registrado. E ninguém até hoje consegue falar contra esta passagem. Eu já perguntei para católicos e para protestantes, pedindo que eles falassem dessa passagem, que eu entendo. Falei, esse é o meu entendimento, reencarnação, está na Bíblia. E todos eles disseram simplesmente a mesma coisa. Você está interpretando errado. Mas não falam mais do que isso. Então está ali. E por que a gente escolheu essa passagem para introduzir a nossa conversa da noite? Porque a nossa conversa é o capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon, lembrando que é uma palavra que significa dinheirinho, money, pila, bufufa, o faz-me rir. Não é uma entidade da grega, romana, lá da mitologia, não é um deus mitológico, como muitos de nós acreditam. Não, é
palavra que significa dinheiro. E quando Jesus fala isso, ele está querendo dizer que servir aos interesses materiais e servir aos interesses espirituais é muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. E muitos aí, né, seriam derrotados pela necessidade material. E essa passagem, Jesus fala exatamente da caridade. Eu já passei uma situação que isso me toca até hoje, eu pessoalmente. Eu estava indo para o casamento de uma prima complicada, e eu fui o único que fui nesse casamento. Então eu tinha um compromisso de ir no casamento dela. E quando eu estava indo, um rapaz que já retornou ao mundo espiritual, que tinha um problema muito sério com a bebida alcoólica, estava sábado de manhã, às 10 horas, quando eu estava me dirigindo ao cartório, alcoolizado. E quando ele me viu, ele estava caído, ele havia levado um tombo. Esticou a mão, me chamando. Eu olhei para ele e falei, agora eu não posso. Eu passei de lado, como o levita e como o sacerdote. Exatamente como está aqui. Eu não fui ajudá-lo. Eu tinha um compromisso familiar muito sério para mim, que era uma questão de dar um carinho para uma familiar muito difícil, de uma convivência muito complicada. E quando eu cheguei lá para justificar a mim mesmo aquele ato, eu falei, viu, só tem eu aqui de familiar. O restante era amigos dela. E exatamente foi isso que aconteceu aqui. Faltou caridade para com este que havia sofrido uma violência. Faltou caridade da minha parte para aquele ser que estava alcoolizado. Eu voltei depois e já tinha sido recolhido, já tinha sido retirado dali. Eu acabei não sabendo exatamente o que precisava, mas como ele sempre estava na mesma situação, eu acabei encontrando com ele depois e a coisa se resolveu. Mas é isso aqui que os amigos espirituais nos chamam a atenção. Jesus deu muitos ensinamentos nessa época, muitos. A gente vai lá em Mateus, capítulo 17 em diante, tem muita passagem. Vou citar alguns exemplos aqui, estou lendo ali que é a minha colinha, tá? Jesus usava a convivência, né? O que se conversava, né, ali, porque o analfabetismo era muito grande. Os homens eram os que estudavam, as mulheres não podiam estudar, então não adiantava usar palavras difíceis, tinha que ser aquilo que se tinha hábito para poder ensinar. E Jesus então fazia muito isso. E ali ele usa, por exemplo, o divórcio. Ninguém fala muito sobre o que Jesus fala sobre o divórcio ali, mas Jesus fala, ó, que Deus uniu, o homem não separa. Oh, que coisa triste. Mas nós temos tantos casamentos que a gente chama de que não era para acontecer, né? Uniões eventuais que acabam se desfazendo por si mesmas. Dos escândalos. Escândalos são necessários, mas ai daquele por quem venham os escândalos. Olha que situação, né? Fala da cura de um jovem lunático. Os pais do cuidador perguntam, Senhor, eu fui falar com os seus discípulos e eles não puderam me ajudar. Ele falou, meu Deus, raça, até quando eu vou ter que aguentar essa gente? Olha, como Jesus ia falar isso dos amigos dele, mas está escrito lá, né? Trazei-me aqui o rapaz. E Jesus chega, fala com o espírito que estava obsediando ele, dá um passo curativo no rapaz, encaminha o espírito para tratamento e o rapaz fica bom. Porque ele também tinha alguma necessidade terapêutica que hoje a gente chama de epilepsia, de problemas neurológicos. Jesus curou o rapaz. E assim foi os discípulos depois, Senhor, diz aí, o que a gente não pode fazer? O Senhor foi lá e fez, por que a gente não conseguiu? Ele falou, olha, pouca fé, espírito bule, fé bule, de pouca fé, brincadeirinha. Mas a gente precisa fortalecer a nossa crença de que vai dar certo. Porque é vibração, é força de pensamento. Se eu não acreditar, se eu não desejar, eu não movimento essa vibração. E eles não compreendiam isso, era tudo muito
né, o que acontecia ali. Então, creia e você vai conseguir. Fala da salvação dos ricos, que é um problema até hoje. Aquela história de que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Olha isso, minha gente. A gente vai desenvolver essa fala, mas isso até hoje é problema. Fala de rico, está no inferno porque é rico. Será que Deus faria isso com a sua criatura? Dar a ele a fortuna para condená-lo eternamente ao fogo do inferno? E o mancebo rico, que eu achei que estava ali, que o rapaz que queria seguir a Jesus, Jesus vai e vende tudo que tens e segue-me, e ele fala: "Ô Senhor, deixai-me primeiro enterrar meus pais, deixai aos mortos o cuidado com seus mortos." Quem é que ia fazer isso? É deixar pai e mãe desamparado, né? Ou deixar primeiro eu enterrar meus pais, espera meu pai morrer, minha mãe morrer, que aí eu vou te seguir. Por enquanto eu tenho que cuidar deles. Pode ser 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eu não sei quanto tempo de vida eles vão ter. Mas eu primeiro vou cuidar deles. Depois eu vou seguir o Senhor. Acontece que ele tinha um tempo de vida curto. Ele era, isso os espíritos que esclarecem depois. Ele era um jovem atleta, competia em bigas. E numa dessas corridas ele perdeu a sua vida terrena. Retornou ao mundo espiritual sem a chance de trabalhar por Jesus, dedicando-se exclusivamente ao patrimônio da terra. E esse é um assunto da gema do nosso ovo da noite. Então esse era um clima de muita efervescência, digamos assim, nessa época do comentário. Eu assim, vamos dividir esse item, porque o nosso assunto é a utilidade da riqueza. Então a gente pode tirar desse assunto, que são 3 itens ali no Evangelho segundo o Espiritismo, trazido por 2 cardeais e pelo Espírito Protetor, né? Os 2 cardeais, uma curiosidade, eu sempre tive isso, então eu vou contar para vocês, que eu acho que pode ter gente com essa curiosidade também. Essa coisa de bispo cardeal a ser bispo, que porcaria é essa? Fui pesquisar para poder contar para vocês, né? O bispo, ele é o chefe do padre, é o que está mais pertinho aqui, que cuida das igrejas. Geralmente é uma diocese que eles chamam, são várias igrejas numa região só que estão subordinadas a esse chefe, ao bispo. O arcebispo geralmente estão nas capitais e eles são chefes dos bispos e dos padres. Então são várias dioceses subordinadas a um arcebispo, né, que cuida dessa região toda. E o cardeal. É isso, cardeal? É, cardeal. O cardeal é o colega do Papa, é o que fica lá em Roma, que administra a Igreja de Roma e do mundo todo. Né? É o que elege o Papa, o que aconselha o Papa, o que está assim com o Papa lá. A Igreja Católica, ela é uma administração muito grande. E existe ali uma hierarquia séria. Por quê? Existe uma questão patrimonial. O Vaticano tem um status de país dentro da cidade de Roma. Então, todo o patrimônio do Vaticano está dentro de Roma. A prefeitura de Roma tem uma bronca danada disso. Ela diz que tudo é romano, tudo é de Roma. O Vaticano não é nem país, não pode ser dono. E são grandes fortunas, hotéis, praças, fontes, obras de artes, museu, né? É uma coisa impressionante. E eles discutem na justiça, que até hoje não resolveu isso, porque não é bobo nem nada, né? Não quer se meter o dedo nessa cumbuca, essa questão patrimonial. Não é uma convivência pacífica, Prefeitura de Roma com o governo Vaticano. É bem complicado. Então, nessa conversinha toda, tem um cardeal francês. O nome dele é Queveros ou Chevery, depende da pronúncia, né? Esse cardeal, ele assina o primeiro comentário do nosso item. Eu vou falar dele, porque como eu falei já disso, a igreja passou por uma reforma, determinado tempo, não apurei o ano, aonde ela passaria a pertencer ao Estado.
os padres e todos os religiosos seriam funcionários públicos, pertenceriam ao Estado, como a Inglaterra. Vocês viram agora há pouco tempo o rei Charles conversando com o Papa Leão XIII, não, 13 não, 14, né? Papa Leão. E a Igreja Anglicana da Inglaterra rompeu com a Igreja Apostólica Romana por conta dessa reforma. Na Inglaterra, quem manda na igreja é o rei Charles. Né? Então, esse cardeal foi um dos que, não tolero, não quero, não concordo, não me submeto. Foi preso. E aquelas coisas todas de sacerdote preso, né, não sei o quê, não sei se ele foge ou se ele sai, né, da prisão, e depois que ele sai, ele passa a se dedicar à educação e de catequese de indígenas da época. E ele não se submeteu a essa condição, tá? Só para falar, eu não vou falar do item agora, porque eu tenho umas coisinhas aqui para a gente falar. Como eu falei de Bispo Cardeal, eu já contei a historinha dele, só para adiantar a coisa. Mas, nesse clima, a gente precisa pensar, preparar o campo mental, porque ao falar de fortuna, a gente até hoje a gente tem problema com isso, né? Aqui no Brasil, a gente está com problema de taxar as grandes fortunas. A gente não consegue resolver isso pacificamente, chegar a um meio termo. Né? Agora nós temos até aquela famosa nova classe social que é do quase pobre. Olha que situação difícil. Né? Tudo por quê? Por causa do imposto de renda. O governo ainda com dificuldade de lidar. Jesus foi questionado por isso na época dele. Chegaram para ele, Senhor, o tributo de Roma. Ele falou, ele dá o dinheirinho aqui. Quem que é esse cara aqui? É César. Então, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E a gente está ainda, em 2025, tratando de tributo. Se é lícito, se não é, se deve pagar, se não deve pagar. Foi notícia internacional, o mais novo bilionário, Cristiano Ronaldo. Será que ele paga imposto de renda? Como é que ele tem esse dinheiro todo? O salário mínimo como base de vida de mínimo para vida. Todo mundo sabe que não dá. Então, é um problema que vem lá da criação. Olha isso. Adão e Eva. Deus penalizou Adão com o trabalho. Gente, foi lá, comeu a maçãzinha, se encantou lá com Eva, foi lá, comeu a maçã, aquela confusão toda, aquela fofoca toda. E aí Deus, então, olha só, Deus sabe tudo, mas chega lá e cadê Adão e Eva? Ele não sabe tudo, né? Mas Adão demora a aparecer. Aí ele fala, onde vocês estavam? Eu disse, demoramos a aparecer porque estávamos nus. Deus olha para ele, como é que você sabe que você está nu? Quem te ensinou isso? Me desobedeceu, comeu da árvore da sabedoria, né? E aí começa aquela confusão toda, Eva, coitada, olha isso, foi condenada a ter filhos com dor. Que até então ela nunca tinha tido filhos, mas antes do primeiro ela já sabia que ia doer. E Adão foi condenado a ganhar o pão com o suor do próprio rosto. Lei do trabalho instituída por Deus como castigo. Por isso que a gente tem problema com isso. Né? Da nossa natureza. O trabalho é castigo, não é prazer. E daí toda a questão de relacionamento com a fortuna mal resolvida. Jesus fala tanto para a gente. Né? Tantas vezes no Evangelho a gente vai achar cada um de acordo com as suas obras. Pensa bem, amai o próximo. Esse é o hashtag, fica a dica. É tão importante quanto primeiro que amar a Deus. Amai o próximo como a ti mesmo. Maíse Braga tem uma frase muito interessante que ela fala. Não sei se é dela, mas é ela que fala. Viva de forma que quando você retornar ao mundo espiritual, possa se dizer que o mundo foi melhor porque você viveu nele. Amando o próximo, fazendo o bem. Nietzsche, Friedrich Nietzsche,
um filósofo alemão, teve problemas de equilíbrio mental, coitado, de tanto que amou. Ele era polêmico, ele escreveu frases como Deus está morto, né? Que até hoje é mal interpretado. Ele quis dizer que Deus está morto, não porque ele matou Deus, como na época da codificação. Isso foi tirado da ideia dele. Mas ele dizia que Deus está morto porque ninguém amava como Deus amou. Ninguém fazia pelo próximo o que Deus faz. E ele falou uma coisa muito interessante. Olha só. No fundo, só há um cristão. E ele morreu na cruz. Olha que frase, minha gente. Olha que frase desse homem. Morreu em 1900. Ele teve problemas de demência, que hoje a gente entende que é o Alzheimer, e a causa da morte foi pneumonia. Então, esse é o clima para a gente manter a nossa mente para o nosso papinho da noite, né? Deus, nosso Pai Criador, foi o primeiro trabalhador. Vocês sabiam que depois disso ele teceu roupas de pelo, né? Costurou roupas para Adão e Eva se vestirem, porque eles estavam nus. Deus foi o primeiro tecelão. Olha como a mente da época era criativa, né? Mas enfim, vamos lá. A gente está no estudo do item 11, 12 e 13. O primeiro 11 é o nosso Queveros, né? Eu vou ler pequenos trechos só para a gente se situar. Que fizeste, econômo e fiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de obras exclusivamente o empregaste na tua satisfação pessoal. Ou seja, foi viver a vida e esqueceu do próximo. Qual, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nestas palavras, amáveis uns aos outros, a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor ao próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Na caridade está para as riquezas o emprego que mais apraz a Deus. Não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta que consiste em a criatura espalhar ao seu derredor o supérfluo de uma existência dourada. Faz a campanha do quilo, dá 1 quilo. Né? Não, aqui, eu tô... Tá, café que tá caro, toma aqui, 250 gramas. Porque eu posso comprar, então eu dou. Pode dar uma cesta básica, mas dá 1 quilo. Mas você só está pedindo 1 quilo. Por que eu vou te dar mais? Caridade, generosidade, boa vontade, bem-querer. Referimos-nos à caridade plena de amor que procura a desgraça e a ergue sem humilhar. Rico, dá do que te sobra. Claro, todo mundo precisa. Faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porquanto o de que necessitas ainda é supérfluo. Essa frase de Queveros é muito interessante. A gente pode fazer desse estudo uma divisão assim. Primeiro, o que é riqueza? A gente vai falar disso. O que é riqueza aqui que Queveros está querendo nos dizer? Depois, a verdadeira riqueza, aquela história do preço e do valor. O que realmente pode ser considerado um homem rico, uma mulher rica na Terra? O que tem mais joias? O que tem dinheiro? Né? Vamos chegar lá. A missão da riqueza. Por que existe riqueza? Se é tão problemático, se conduz o homem à perdição, para que ela está aqui entre nós? Qual a missão da riqueza? E, quando retornarmos ao mundo espiritual, a consequência de termos sido ricos na Terra. Esses são os 4 pontos que a gente vai distribuir essa conversa. Então, o primeiro, o que é a riqueza? O que Queveros fala aqui. A riqueza é riqueza. Din-din. Isso é riqueza. Esse bem que vocês estão escutando aí são mensagens que estão entrando que eu não consigo fazer isso não entrar. Desculpa aí, tá? Mas
os espíritos nos dizem, né, que riqueza é muito mais do que o din-din. Riqueza é o trabalho. Hoje em dia, quem tem trabalho pode se considerar rico. Quem tem saúde, quem não precisa ir para o SUS, porque tem plano de saúde, tem que ter din-din, né? Às vezes você não tem din-din, aí você vai para os trabalhos do SUS. Viva o SUS, hein? Vocês viram a pesquisa da UFRJ sobre a tetraplegia, que aquela médica descobriu da placenta uma proteína que devolve os movimentos, o rapaz está andando. Viva o Sistema Único de Saúde, viva o nosso Ministério da Saúde. Mas sabemos que no dia a dia existem problemas, né, que a gente precisa consertar. Então, riqueza é a palavra amiga. Quando você escuta aquela pessoa nervosa para acalmá-la, né? Ela está na fila do banco falando horrores, reclamando daquele momento tão difícil ali, você vai, não, mas daqui a pouco vai acabar, vamos conversar que passa rápido, você não vai nem ver o tempo, pá, e aí a pessoa se acalma e acaba esperando o tempo dela e tal. Então a gente tem muitas formas de riqueza, sim. Lógico que não vamos ser hipócritas. O dinheiro é a forma mais popular da riqueza. E lidar com dinheiro é uma coisa muito difícil. Muito difícil. E tem que combater o egoísmo. Porque quando a gente tem algum acesso monetário, a gente tem a tendência a farinha pouca, meu pirão primeiro, ao medo da escassez. Eu não quero passar por aqui. E aí a gente vai desfrutar honestamente do fruto do nosso trabalho que nos gerou riqueza. Ou não, da nossa herança, do que for, mas é honesto, tem que ser honesto. Não é errado. O que ele fala é viver exclusivamente desse desfrute. Né? Ele põe a generosidade, quando ele fala do amar ao próximo, né? Ele nos lembra da generosidade, partilhar com os que experienciam na escassez. O bom emprego da riqueza nos dá alicerce de evolução espiritual. Guarda essa dica. O bom emprego da riqueza nos dá alicerce de evolução espiritual. Então, o comentário de Queveros, que foi passado em Bordeaux no ano de 1861, é nesse sentido. Despertar a nossa consciência para que a gente não ache que só o milionário pode fazer o bem. O simplório também pode. Ele pode abraçar, ele pode não fazer fofoca, ele pode não criticar. Ele pode ser generoso no seu comentário, não explorar a desgraça alheia, ao buscar nos guetos da vida o abuso do corpo humano, daqueles que sucumbem às dificuldades e acabam se entregando aos equívocos da sexualidade desequilibrada. Isso também é ser rico, é saber amparar, é não ter medo de socorrer aquele que está precisando de ajuda, que tomou uns gole a mais e estica a mão te pedindo ajuda. É ter coragem de deixar um compromisso para socorrer um necessitado. Vinícius de Moraes, ele tem uma música que ele fala isso, que para amar tem que se ter peito, peito de remador, ou seja, aquele peitoral forte, né, que faz a força, que expande a caixa torácica para poder amparar o necessitado. É a coragem da fé que os Espíritos nos falam. Para ter fé tem que ter coragem, porque a gente vai ter que renunciar do excesso que a gente tem, que não é de todo desempregado, que é o assunto do nosso item 12, que é do espírito protetor.
Os historiadores hoje, né, hoje em dia, eles entendem que esse espírito protetor é Joana de Ângeles, porque no filme sobre Divaldo, ela fala, se identifica para ele como um espírito amigo, e que, portanto, é bem similar ao protetor, e que seria ela participando da codificação. Então, ela é, né, como diz o diretor do filme, né, ela não é fofa, ela não vai te dar um carinho, ela vai ser firme, ela era firme com o Divaldo todos os momentos, como Emmanuel era com Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Joana era firme com o Divaldo, né? Porque precisava ser, não pode, tem que ter coragem para fazer o bem. E Joana faz um comentário dela sobre a verdadeira riqueza. Que Veras nos fala que existem várias formas de riqueza: dinheiro, atenção, amor, né? O amor, como o amor pelo próximo, da ajuda é tão bom, né? Às vezes você não tem, às vezes você está ali junto com ele. Vou tentar conseguir, vou fazer uma campanha para conseguir, para poder te atender. Então Joana fala que a verdadeira riqueza é o nosso aperfeiçoamento moral. Ela chama atenção para o hábito daquela época que é tão atual quanto hoje, daqueles que vêm com a situação financeira mais equilibrada, o uso que faz com o cuidado pessoal. Os botox, as academias, as bariátricas, as cirurgias, sem criticar a questão terapêutica, porque muitos precisam por saúde, mas o que ela fala, eu lembro que da minha juventude, uma modelo linda na época, ela tinha um desfile para fazer em Paris, e ela submeteu uma cirurgia para tirar um volumezinho do abdômen que ela chamava de pochete. Tinha uma pochetezinha e ela precisava tirar aquela pochetezinha para ela participar do desfile. E ela teve um choque anafilático e ficou vários meses em coma. Se recuperou, graças a Deus, mas quase que ela parte para a vida espiritual por excesso de vaidade. Joana fala isso. Excesso de vaidade. Vou ler alguns trechos. Quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material. Ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que quase nenhum tempo consagrais e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Como é que a gente vai consagrar o nosso aperfeiçoamento moral? Fazendo bem, vencendo o egoísmo, o orgulho, né? Ajudando o próximo. Que de penas, de amofinações, de tormentos cada um se impõe, que de noites de insônia, para aumentar haveres, muitas vezes mais que suficientes. O excesso de trabalho que ela está falando aqui. A gente trabalha muito, a gente arranja problemas familiares para a gente ter dinheiro, e a gente fala que é para... você está usando seu celular aí porque eu trabalho, para comprar para você ter. Ela fala que o dinheiro muito mais é para nós do que para aqueles que nos cercam. Por cúmulo de cegueira, não raro é ver-se prevalecendo de uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Ela é rígida, né, gente? Enquanto negligenciais do vosso futuro, bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social, unicamente no vosso corpo haveis pensado. Por ele que morre, desprezastes o espírito que viverá para sempre. E ela coloca uma... Está dizendo que eu vou ficar sem energia aqui. Eu vou ligar aqui a minha energia elétrica. Pronto. Olha a perguntinha que ela deixa aqui no final do comentário dela. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos otorgou?
Ou seja, é para isso que ele te deu dinheiro, que ele te deu inteligência para você conseguir um bom emprego e ter um bom salário, para você viajar para Maragogi, para você ir para a Europa, para você passear de barco, para você comprar uma roupa carérrima, um sapato de R$ 1.000. Eu estava passeando uma vez no shopping aqui no Rio de Janeiro, no shopping Leblon, um bairro famoso, né, de alta sociedade, realmente caro. E eu estava no shopping e desci as escadas e dei de cara com uma parede assim, um vestido pendurado ali como se fosse um quadro. Maravilhoso, todo plissado, lindíssimo, alta costura. E tinha o preço, discretamente. Na época, isso tem mais de 15 anos, vou chutar aqui que eu não me lembro mais, R$ 5.000. Eu falei, nossa. Eu falei, Jesus, você está aí porque tem quem compre? Né? Vai pedir uma cesta básica para esse sujeito? Não dá, mas compra um vestido desse. Tá? É isso que Joana chama a atenção. Ela não está dizendo que é errado ser rico. Nem porquê, gente. Quem dá a riqueza, quem gera a possibilidade de uma reencarnação farta, é Deus, através dos seus mensageiros de luz lá, que planejam o processo reencarnatório, que não é simples, que é muito bem planejado. E aí ele daria uma reencarnação de perdição? Não é isso que os espíritos estão querendo, estão mostrando nesse estudo para a gente. Não é isso. É a forma que a gente lida com a riqueza, que eles chamam a nossa atenção. E Joana faz essa perguntinha. Pensa bem se é para isso. Pensa bem. Eu lembro uma vez de um palestrante que veio aqui na casa espírita que eu frequento, e ele falou que lá na casa dele algumas pessoas estavam criticando ele seriamente porque ele estava dando cesta básica para uma mulher que ia buscar a cesta de carro. E ele falou para a gente assim, eu dei, com todas as críticas sim, eu dei a cesta básica para ela vários meses. Primeiro porque a gente podia dar. E segundo que era uma situação temporária, ela estava desempregada. Ela estava buscando ajuda, mas ela ia se recolocar no mercado de trabalho. E foi tiro e queda, depois que ela se enquadrou novamente, que ela se recuperou, ela se tornou uma colaboradora da nossa casa. Imagina se eu fechasse a porta para ela, o que ela ia pensar do Espiritismo? É verdade, a responsabilidade dos espíritas com a doutrina. O Espiritismo, o futuro do Espiritismo será o que os espíritas fizerem dele. A gente precisa ter em mente isso. E chegamos então ao item 13, assinado pelo Fenelon. E eu vou dizer para vocês que Fenelon foi um fofo. Não é Fenelon, o filósofo. É Fenelon, cardeal, outro cardeal na nossa vida. François de Saliné de Lamotte. Fenelon. Fenelon é o nome do castelo da família dele e por qual ele era conhecido. Ele foi teólogo, professor, né, sobre religiões, fé, espiritualidade, foi poeta, foi escritor. Ele foi arcebispo católico, ou seja, ele tomou conta de várias regiões, né, vivia na França. E ele recebeu a missão de se ocupar dos jovens convertidos ao protestantismo. A preocupação até hoje, né, dos prosélitos, se perder prosélitos para outras religiões. Porque quando alguém sai de uma religião, é porque ela não se identificou. Então tem algum problema ali, que a gente precisa ver o que é, né? E essa era a função dele. E olha como ele era fofo, gente. Ele faleceu, sabe de quê? De tristeza, que a gente chama hoje de depressão. E sabe por quê? Ele ficou triste demais de ver que todos os seus amigos estavam retornando à pátria espiritual antes dele. Ele ficou triste demais de se sentir sozinho, de tanto amar. Olha que coisa, um amor desequilibrado, lógico, né? Porque não se pode morrer de tristeza, gente, porque os outros estão morrendo. Não, a gente tem que tratar da vida. Né? Temos que sacudir a poeira e dar a volta por cima. E Fenelon
ele fala de um ponto muito interessante que ele fala aqui na questão da riqueza, sobre o nosso retorno ao mundo espiritual. Lembra da passagem do rico, do mal rico e Lázaro, o mendigo? O mal rico, né, tinha um mendigo que ficava ali na porta dele, ele dava migalhas, ou seja, pouca coisa. Ele não deixava de atender o Lázaro, não. Ele atendia. Mas não tirou o Lázaro da miséria, deixou o Lázaro como mendigo, e ele sendo arquimilionário. Olha lá, a revista da Forbes, uma das maiores fortunas é ele. Nem dão nome para ele na parábola. Lázaro, o mendigo, tem nome, Lázaro. O mal rico não, ele é simplesmente mal rico. Olha só o que fizeram com ele. E quando os dois morrem e retornam ao mundo espiritual, qual a surpresa do mal rico ao ver Lázaro abraçado a Abraão? Oh, pai Abraão, me tira daqui, permita uma gotinha d'água aqui na minha língua que eu estou morrendo de sede. Abraão fala, então posso. Olha isso, ele não é Deus, gente? Não posso. Você fez as suas escolhas. E essa parábola é nesse sentido. Ele foi um homem rico. Ele teve tudo de bom aqui. Quando volta para o mundo espiritual, não tem mais. É o que a Joana falou. A verdadeira riqueza é o aperfeiçoamento moral. O aperfeiçoamento moral, voltamos aqui, Veros, é o bem que se faz ao próximo. É amar ao próximo como a ti mesmo. Então, Fedel nos lembra dessa necessidade. Ele fala do mau uso da riqueza. Ele fala assim, apenas usufruir do conforto e dos benefícios em causa pessoal. Né? Vou ler, para a gente não perder aqui. Sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja ele dado. Em virtude do seu livre-arbítrio, ele é que escolhe, o mau uso consiste em aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Ou seja, eu posso usufruir do dinheiro que me foi concedido aí, que eu obtenho honestamente. Eu posso ir para Maragogi. Eu posso ir na Europa, não tem problema nenhum. Eu só não posso viver exclusivamente disso. Bom é o uso ao contrário. Bom é o uso ao contrário, todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outra. Você já ouviu falar aquelas pessoas quando compram uma roupa, tiram uma roupa do guarda-roupa para dar para alguém? Se eu compro, eu me desfaço de uma, para manter o equilíbrio. É uma forma também, né, de se manter. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. A beneficência é apenas um modo de empregar essa riqueza. Ela dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio, proporciona abrigo ao que não tem. Lógico que dar esmola, que dar 1 quilo na campanha, que dar a cesta básica é importante. Né? Retira o sofrimento que o bom samaritano fez. Cuidou da ferida, botou o cara numa instalação, socorreu ele. E que foi cumprido o compromisso dele e falou, quando eu voltar, eu vou acertar isso tudo, eu vou ver o que está havendo com ele, eu vou cuidar dele, mas cuida dele aí enquanto eu estou ocupado. Dever, porém, igualmente imperioso e meritório, é o de prevenir a miséria. Hashtag fica a dívida. Prevenir a miséria. Tal, sobretudo, a miséria. Tal, sobretudo, a missão das grandes fortunas. Missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todo o gênero que com elas se podem executar. Olha aí a missão das grandes fortunas. Os espíritos já nos falaram isso. Promover a ciência. Aí o cara fala assim, eu sou arquimilionário. Mas por que eu vou cuidar do bairro aqui que tem esgoto a céu aberto? Isso é questão do governo. O governo é que tem que fazer isso. E o governo não faz. Compromisso que está, né, pelo livre-arbítrio, está plantando. Quem sabe você hoje, arquimilionário, não
não tinha que essa obrigação no passado e não fez, e agora está aí com a possibilidade de fazer espontaneamente. Então, olha só, tal, sobretudo, a missão das grandes fortunas, missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todo gênero. Não diz que é só o governo que tem que fazer. Todo mundo. Se eu exerço o meu trabalho com honestidade, com competência, eu trato as pessoas bem, eu não faço ninguém esperar horas para uma consulta, eu sou médico, nem eu chego a hora que eu quiser, as pessoas que me esperem. Não, cumpro o meu horário. Né? Vou lá, a pessoa marcou 7 horas da manhã, 15 para as 7 eu já estou no consultório, já tomei um cafezinho, já fui ao banheiro, já estou lá no consultório cheirosinho para atender o meu cliente. Né? Vou ler mais aqui. Nem pelo fato de tirarem desses trabalhos legítimo proveito, ou seja, eu posso usufruir sim legítimo proveito. Os que assim os empregam deixariam de existir o bem resultante delas, porquanto o trabalho desenvolve a inteligência e exalça a dignidade do homem. Ele está falando aqui de promover o trabalho, para a pessoa poder trabalhar, exalçar a inteligência, desenvolver a inteligência, a dignidade. A gente dá ou ajuda sim, mas se eu sou uma pessoa de bastante fortuna, gera um trabalho. Se não tem condição, procura alguém, um consultor, mas gera um trabalho. Abre uma empresa, emprega pessoas. A riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água viva que espalha a fecundidade. Não tem que estar parada, estagnada. Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é que naquele tempo e no país em que ele vivia, não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram depois, e nas quais as riquezas podem ser aplicadas utilmente para o bem geral. A todos os que podem dar, pouco ou muito, direi, pois, dá esmola, quando for preciso, mas tanto quanto possível convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Oremos pelos empresários, não os critiquemos. Oremos por aqueles que têm o poder de gerar trabalho. Mas ele está sonegando imposto, ele está trazendo não sei o que. Isso é dele com a justiça, não. Peça a Deus para que desse equívoco dele não se macule o trabalho que ele gera. Eu vou ler para vocês aqui, antes que o tempo não dê, que é a conclusão final, né, do nosso lar, a consequência de um espírito chamado Ribeiro no mundo espiritual. Eu vou pular algumas coisas, então eu vou direto, né? É o Tobias que está com o André Luiz dando ensinamentos. Irmão Tobias, por caridade! Gritou um ancião, gesticulando, agarrado ao leito à maneira de louco. Estou a sufocar, meu irmão. Isto é 1000 vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro! Quero sair, quero ar, preciso de muito ar. Tobias aproximou-se calmamente, examinou com atenção, afagou os seus cabelos e perguntou para o atendente: por que teria o Ribeiro piorado tanto? A serva explicou. Experimentou uma crise de grandes proporções. E o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação. Visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo, o pobre não tem resistido como seria de desejar. Enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo, a serviçal prosseguia esclarecendo. Hoje, muito cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso. Correu desabaladamente, gritava que lhe exigiam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era crueldade retê-lo aqui, distante do lar. Sabe o que é isso? O poder
da riqueza na terra. A família, desesperada, porque não sabia o que fazer, clamava por ele, que tudo dominava, que tudo controlava. Eu gosto sempre de citar o Silvio Santos, que não romantizou a morte. Ele foi prático, ele organizou tudo. Depois que ele foi embora para o mundo espiritual, ninguém ficou precisando falar se o Silvio tivesse feito isso. Eu quero. Não, ele deixou todo mundo, toda aquela filharada que ele tem, todo mundo encaminhado. Você vai cuidar disso, você vai cuidar disso. E em vida ele colocou-as para fazer. Ele só não deixou escrito, não. Ele saiu de campo e botou as meninas para trabalhar, porque ele queria ver elas fazerem. Foi embora para o mundo espiritual em paz. Elas só dão homenagens para ele, elas não choram a falta dele por necessidade, apenas de saudade. Tobias acentuou pensativo. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba a maior bagagem de preocupações para que nos deixe o Ribeiro em paz. Olha só, a família ia ter que ter problemas para não perturbar. O Ribeiro tinha que se ocupar com problemas na terra para deixar o cara em paz. Olha isso. Buscou um problema sem necessidade. O pobrezinho permanece na fase do pesadelo em que a alma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias. O homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Nosso Ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Olha, que situação difícil. Aí eu marquei várias coisas aqui, que ele vem falando do local, descrevendo o local, mas eu vou ler uma coisinha muito rápida aqui para a gente poder finalizar o nosso assunto. Ele diz que as pessoas que assim fazem são contrabandistas na vida eterna. O André falou, oi? Alô? Como assim? Tobias explicou. Acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes desejos e disparates novos. Foram negociantes imprevidentes. Esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Não aprenderam a mais simples operação de câmbio no mundo. Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas. Entretanto, com a certeza matemática da morte carnal, se animaram a adquirir os valores da espiritualidade? Agora, o que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Olha que comparação interessante que Tobias faz. Se eu vou viajar para um lugar, eu vou ter o dinheiro daquele lugar. Então nos preparemos para o desencarne. Esse é o problema da riqueza. Não é a riqueza que vai condenar ao inferno. Não é que o rico não vai poder passar no fundo da agulha, não. É o mau uso. E aí a gente precisa das religiões. De nos ensinar, de nos direcionar, de nos incentivar a buscar os valores espirituais. Deixa tudo arrumadinho. Os espíritos sempre falam isso. Arruma papel, não deixa nada para trás. Para a família não ter que falar que você está fazendo falta. Para lembrar de você apenas com amor, com alegria. A saudade de tê-lo junto para as felicidades e não para as necessidades. Se você tem qualquer forma de bem material, se você tem amor, faça o bem. Esse é o dinheiro do mundo espiritual. Essa é a mensagem do nosso estudo sobre a utilidade da riqueza. Eu espero, meus queridos amigos, que eu tenha alcançado o coraçãozinho de cada um com essa mensagem. Que Deus nos abençoe. Eu não sei o tempo exato, mas já vai dar os 60 minutos aí de transmissão. Que Deus nos abençoe. Senhor, muito obrigado pela oportunidade bendita, meu Pai, de estarmos aqui reunidos em vosso nome. Faça de nós instrumentos da vossa vontade. Inspira-nos as decisões, Senhor, diárias.
Permita que os amigos espirituais a quem vós confiaste a nossa guarda nos inspire os pensamentos e sentimentos. Que eles recebam de vós o nosso agradecimento por tanto amor e evolução espiritual. Abençoa-nos, ó Pai. Derramai do vosso amor de luz sobre este planeta tão necessitado de paz. Iluminai a mediunidade na terra. Iluminai, Senhor, as religiões, que sejam instituições de amor verdadeiro, da verdade libertadora de todos os enganos, meu Pai. Que o vosso amor abençoe a todos os amigos espirituais que nos assistem. Que todos nós, Senhor, unidos no vosso amor, possamos retornar à pátria espiritual com a certeza do amparo concedido. Muito obrigado, meu Pai. Amigos queridos, que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção. Que a gente possa aí, estar numa nova oportunidade. Vocês vão ter um bom descanso no meu sono que vem, mês de março. Eu já vou estar ancião nessa época. Já vou estar lá com os meus 6.0. Vocês vão ter que ter paciência comigo, viu? Abençoe Mauro, abençoe a Sueli, abençoe todos que estão aqui presentes. Que Deus nos conduza. Assim seja. Oi!